Fala pessoal, o clima esquentou em Araraquara e o recado foi direto. O presidente Lula visitou uma fábrica chinesa de trens e não poupou críticas ao sumiço do governador Tarcísio de Freitas. Enquanto o governo federal bota 7 bilhões de reais para gerar emprego e tecnologia em São Paulo, o governador se esconde das inaugurações para não ter que admitir de onde vem o dinheiro. É o confronto real entre quem constrói o país e quem vive de cortina de fumaça. Vamos analisar esse cenário agora. Então, companheiro prefeito de Araraquara, companheiro ex-prefeito de Araraquara, eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse. Poderia falar o que ele quisesse. Agradecer ou não agradecer. Mas tivesse aqui. Porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trens que vai ser feito em São Paulo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Essa é a disputa deste ano. Não é Corinthians e Palmeiras, não é São Paulo e Santos, não é China e Estados Unidos. Esse ano, a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Quem fez e quem não fez. O mentiroso costuma falar, eu mato a cobra e mostro o pau. O fato de matar o pau não significa que matou a cobra. Nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Mas como nós somos todos ambientalistas e defensores dos animais, a gente também não mata mais cobra. Não houve nenhum momento da história do Brasil em que o governo federal construiu a quantidade de casa que nós construímos. Não houve na história do Brasil, nem nos militares, nem nos civis, em lugar nenhum. E para nós o que interessa é saber se o povo está necessitando de casa. Às vezes eu fico triste, porque as pessoas nem sempre são verdadeiras. Eu lembro que quando eu criei o programa Luz para Todos, nós colocamos luz de graça na casa de 17 milhões de pessoas. Tinha governador em outros estados que não utilizava o programa Luz para Todos, ele inventava um programa dele. Inventava. Eu nunca me preocupei, a coisa que eu ficava triste era a leviandade de não ser honesto. Não precisava falar bem do governo, era só dizer, aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista que o governador inaugura, ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade. Depois pode falar, não tem problema nenhum. Mas só conte a verdade. O governo federal, no Casa Paulista, coloca 155 mil reais e eu só coloco 20. Aí pode me xingar à vontade. Pode me xingar, mas eu só quero que conte a verdade. Porque este ano a gente vai mostrar quem é que faz política social em São Paulo. Porque o povo de São Paulo muitas vezes é induzido por um pouco de arrogância de alguns e São Paulo acha que não tem pobreza, o Alckmin. E aqui em São Paulo é o maior estado que recebe Bolsa Família do Brasil. São mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que recebem Bolsa Família. Porque na periferia de São Paulo tem muita pobreza. É só andar na periferia. Se você só pega do aeroporto para os condomínios, não tem. Mas ande na periferia para você ver. Então nós fazemos o pé de meia. São Paulo tem quase 600 mil jovens recebendo pé de meia que iam desistir da escola para ajudar no orçamento familiar. E nós abrimos uma conta bancária para que ele recebesse o pé de meia e não desistisse da escola. Porque se ele desistir da escola, o futuro dele será inexistente. Será muito difícil. Então eu só quero que as pessoas falem. Eu só quero que as pessoas falem. Se é o cara do Corinthians que marcou o gol, fala que foi ele. Mas se não foi ele, diga que foi do Palmeiras, que foi do Santos. É só isso que eu quero. Todas essas obras daqui em São Paulo, todas as obras, tem muito dinheiro do governo federal de financiamento. O tal do túnel de Santos, metade é do governo federal. E eu faço isso com gosto, porque eu morei em Vicente de Carvalho, ali divisa com Guarujá. Eu sei, aquilo é muita desgraça, é muita palafita e é muito trânsito. Então aquele túnel, o governo federal tem obrigação de colocar dinheiro. Nós não estamos fazendo favor, é obrigação do governo federal. Eu só queria que o governo estadual reconhecesse, olha, isso aqui não é só meu, isso aqui é metade meu, metade do Lula. Além do Lula dar metade, a metade dele somos nós que damos também, porque nós financiamos. É só dizer isso. Depois que disser a verdade, pode me esculhambar. Pode, não tem problema nenhum. O que não dá é para esse país
construído na base da mentira, sabe? Na base da mentira, da leviandade. Você não vê uma obra dessa gente, você não vê uma obra. Então eu vim aqui em Araraquara, primeiro porque fazer uma fábrica de trem aqui é muito importante. É muito importante. Esse país, eu não sei se o nosso empresário já sabe, esse país aqui já teve muita ferrovia. Esse estado aqui teve muita ferrovia. Acontece que no Brasil, a incapacidade de pensar é tão grande que quando entrou na década de 50 a indústria automobilística para produzir caminhão, ao invés de fazer uma combinação rodovia e ferrovia, preferiram abandonar as ferrovias. Mas então, compreenda o seguinte, esse ano nós estamos entrando num período de contar a verdade. A gente vai perguntar o que é água suja. Eu vou contar uma história. Esse moço, quando assumiu o BNDES, não sei se vocês lembram daquela coisa que governou o Brasil. Aquela coisa que governou o Brasil? Não, porque eu vou abrir o caixa preta do BNDES, porque eu vou ver o caixa preta do BNDES, porque eu vou pegar o caixa preta do BNDES, porque eu vou pegar o caixa preta. Falou durante um ano inteiro, levantando suspeita de que tinha corrupção no BNDES. Quando ele ganhou as eleições e ele tomou posse, as pessoas que trabalhavam com ele, que entendiam o mínimo de seriado do BNDES, falaram: ô cara, para de falar bobagem. Para de falar bobagem. O BNDES é o banco que tem a menor inadimplência na história do Brasil. Mas também só aperta dinheiro para quem tem dinheiro. Você sou esperto também. Sou esperto. Então, o BNDES é a melhor inadimplência do Brasil. Aí ele descobriu que não tinha corrupção. Ele poderia ter ido para a televisão, ou pegar o jagunço dele da rede digital e mandar publicar. Publica que não tem corrupção no BNDES. Não. O que eles queriam, na verdade, era destruir a capacidade de investimento do BNDES. E, para mim, o BNDES é o banco de desenvolvimento dos mais importantes que tem no mundo. Dos mais importantes. Mais sério e mais competente. E no nosso governo, ao invés da gente ficar falando bobagem, a gente colocou o BNDES para trabalhar, e é por isso que a gente está emprestando 4 vezes mais daquilo que eles emprestavam para o desenvolvimento. Se não fosse o BNDES, não tinha a nova indústria Brasil que o Abro coordena. Se não fosse o BNDES, não tinha muitos projetos de desenvolvimento que é preciso financiamento. Veja, nós estamos emprestando dinheiro aqui, inclusive do fundo de garantia que o ministro da Cidade falou. E por que nós estamos emprestando dinheiro? Porque é necessário emprestar para construir um ativo produtivo que vai dar rentabilidade para o Brasil. Olha, o que a gente viu em Araraquara não foi só um discurso, foi um choque de realidade. O Lula foi cirúrgico. É vergonhoso ver um governador como o Tarcísio, que adora posar de gestor, fugir de uma inauguração de 7 bilhões de reais só para não dar o braço a torcer. É a política da criança mimada. Ele entrega a chave do Minha Casa Minha Vida, mas esquece de dizer que o governo federal botou 155 mil e o Estado só 20 mil. É a tática da direita, surfar na onda do investimento público federal e depois postar no Instagram como se tivesse feito tudo sozinho. A disputa de 2026 já começou e, como disse o Lula, não é futebol, é a verdade contra a mentira. A gente vem de um período tenebroso onde aquela coisa que presidiu o país e que hoje, justiça seja feita, é um ex-presidiário, tentou destruir o BNDES com a narrativa falsa da Caixa Preta. Mentiram por um ano. E por quê? Porque eles odeiam ver o Estado financiando o desenvolvimento. Eles querem o BNDES parado, para que o povo continue na mão do sistema financeiro que só suga o trabalhador. E tem um ponto fundamental. A elite de São Paulo e esse governo atual do Estado parecem viver num condomínio fechado. O Lula lembrou o óbvio. São Paulo é o estado que mais recebe Bolsa Família. Tem muita pobreza escondida pela arrogância de quem só vai do aeroporto para o escritório de luxo. Investir em trem, em ferrovia, no programa Pé de Meia para os nossos jovens não abandonarem a escola, isso não é gasto, gente, é investimento no futuro. Enquanto uns jogam dinheiro fora com joguinho de celular e fake news, o governo atual está retomando o papel do BNDES para reconstruir a indústria. O recado está dado. Pode criticar, pode xingar, mas tenha a decência de admitir quem é que está colocando comida no prato e teto na cabeça do povo. A cobra a gente não mata mais, porque somos ambientalistas. Mas a mentira a gente vai continuar expondo todo santo dia.